A salvação é pela graça. Então, o que você está fazendo na extinta lei de Moisés? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Saia dessa queda de braço com Deus. Viva a graça de Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo significa compartilhar com os irmãos as bênçãos, sem restrições. Amar-nos uns aos outros como Ele nos amou significa, se preciso for, darmos até mesmo a própria vida por amor dos irmãos. Jesus fez isso e nos deixou mandamento para fazermos também. Mandamentos são ordens. Ordens de Deus são para serem cumpridas. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que vivem em irmandade como uma verdadeira família. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Marcos, capítulo 3, versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha mãe e minha irmã. Glorifiquemos a Jesus, ao Senhor Jesus, que nos elevou do fundo do poço e nos tornou família de Deus. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra te traga o verdadeiro sentido do amor ao próximo, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, em Jesus Cristo. A pizza vem com 8 fatias e 8 pessoas aguardam para comer. Se alguém toma para si 2 fatias, o que é que acontece? Alguém fica sem comer. Não existe mágica. Jesus pode repetir o milagre da multiplicação ou não, conforme a sua vontade. Quanto a nós precisamos respeitar o direito das pessoas. E sem amor ao próximo, o amor entre os irmãos, é improvável que Jesus multiplique algo além da sua ira e disciplina. Quando você puxa o cobertor para si mais do que lhe corresponde, a tua esposa fica descoberta. Ela fica exposta ao frio e aos mosquitos.
Mas seria isso justo? E seria isso amor ao próximo? De uma refeição para 2 pessoas, é possível comerem 3? Se todos tiverem a consciência de se servir com moderação, considerando os demais, onde comem 2, comem 3, havendo respeito e amor ao próximo, ninguém fica desatendido. Assim, meus irmãos, é a riqueza deste mundo. Ela não é elástica, ela não se estende, ela não se expande e nem se multiplica. Deus criou o mundo para funcionar em justiça e em perfeita harmonia, para que não faltasse nada a ninguém. Tanto é que ele declarou que tudo era muito bom. Mas o diabo, meus irmãos, não se aposentou depois do pecado de Adão e Eva. E a ambição brotou no coração dos homens, e o egoísmo trouxe a crença de que algumas pessoas eram melhores do que as outras e que tinham mais direito do que as outras. E a vida na terra se degenerou. Quem ajunta para si mesmo, mais do que lhe corresponde, está tomando a parte de alguma outra pessoa. E é esse o fundamento do capitalismo, essa doença selvagem e voraz que domina o mundo nos dias de hoje. Todos querem acumular riquezas a qualquer custo. As pessoas são incansáveis na busca por dinheiro e pelo poder para conseguirem mais dinheiro. Não é para ajudar a ninguém. A segurança deste mundo está no dinheiro. E tudo gira em torno do dinheiro. Ninguém está verdadeiramente pensando nos outros. É um salve-se quem puder, porque as pessoas do mundo não conseguem ver além deste mundo. Nós fomos ensinados desde pequenos a descumprir as ordens de Deus, porque fomos instruídos a não compartilhar com os nossos próximos, apenas a dar esmolas daquilo que nos sobra e que não compromete a nossa segurança. Nós fomos doutrinados desde crianças a estudar para sermos alguém na vida, mas para sermos alguém para nós mesmos, para sermos pessoas egoístas, competindo com os demais, sem qualquer sentido de irmandade ou de fraternidade. O mundo nos enganou. As pessoas vivem para acumular dinheiro e bens e não se importam por estarem tomando para si o que deveria ser de outros. Não sentem o menor constrangimento ou peso na consciência. Pelo contrário, se sentem felizes e seguras por estarem comendo todas as refeições do dia, enquanto outros morrem de fome. As pessoas não se contentam em suprir as próprias necessidades. Elas querem sempre ser melhor do que as outras. Não existe consideração pelo seu semelhante, mas uma permanente competição. E esse mal está também dentro da igreja.
Deus espera que confiemos nele e que nos amemos e que nos ajudemos mutuamente e compartilhemos as nossas bênçãos, como foi na época da fundação da igreja. Deus provou que a irmandade é possível e demonstrou a sua aprovação ao amor que havia entre os irmãos, tanto que ele abençoou poderosamente a igreja naquela época em que verdadeiramente a igreja era uma família, a verdadeira família de Deus. Os irmãos leem a Bíblia. Naturalmente, estou falando dos que leem, mas não conseguem captar a mensagem que o Senhor nos deixou. Jesus criou a sua igreja para ser uma família e não uma maratona. Todos deveríamos viver em paz como irmãos, debaixo das mãos e do amor do Pai. Mas a igreja que havia começado tão bem se perdeu pelo caminho, contraiu a enfermidade dos ímpios, passou a adotar os valores mundanos e deixou a irmandade para trás. Mas como será que Deus se sente diante dessa situação? Mal. Isso não agrada a Deus, porque isso contraria os seus mandamentos relativos ao amor. E a prova disso é que os milagres e as bênçãos de Deus nunca mais se repetiram como na igreja primitiva. Sabedores que somos de que os valores do mundo são opostos aos valores de Deus e que quem ama ao mundo é inimigo de Deus, nós não deveríamos imitar o mundo. Deus espera que nós sejamos sal e luz para este mundo perdido e que não sejamos contaminados e pisados por ele. Jesus foi muito claro quando nos disse: não ajunteis tesouros na terra. Os dois grandes mandamentos que Jesus nos deixou são todos fundamentados no amor a Deus e no amor ao próximo. Ele não disse para amarmos apenas a nós mesmos e nem para amarmos ao mundo. Na sua passagem por este mundo, Jesus não ajuntou nada para si mesmo. Pelo contrário, ele foi humilde e o mais desprezado entre os homens. Durante o seu ministério, ele compartilhou, ele distribuiu bênçãos e favores entre a população mais humilde. E mesmo sendo Deus grande e rei, ele nunca procurou os poderosos e nem a riqueza. Havendo multiplicado os pães e os peixinhos, ele distribuiu para toda a população faminta que o seguia. Ele não realizou um milagre egoísta para si próprio ou apenas para os seus discípulos mais próximos. E dentre as milhares de pessoas que lá estavam, subentende-se que ele foi o último a comer. Ele primeiro multiplicou e distribuiu. Jesus sempre se opôs ao egoísmo e ao ato de ajuntar para si.
Ele sempre se preocupou com os pobres e necessitados. E quando perguntado por um jovem rico sobre a forma de conseguir a salvação, ele respondeu: vende tudo o que tens e dá aos pobres. Ele não disse: entrega-me a tua fortuna. Ou paga com teu dinheiro o preço da salvação. Ele não disse isso. E diante da reação negativa daquele jovem, Jesus complementou dizendo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas o mundo que não crê em Jesus segue na sua busca frenética por riqueza, dinheiro e poder, coisas que não passarão deste mundo. Jesus não tinha nem mesmo onde reclinar a cabeça, mas nos deixou uma grande lição de amor e nos ensinou a amarmos aos nossos irmãos, para amarmos a nossos próximos mais do que a nós mesmos. O Senhor requer esse amor entre os irmãos, para que realmente possamos dizer que somos uma família, a família de Deus. Sem o devido amor aos irmãos e sem o sentido de irmandade, estamos pecando pela omissão, pela falta de amor ao próximo e pela mentira, quando dizemos que somos uma família. Atos 4, 32. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam, com grande poder, testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. E repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Mateus 6, 19. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Mateus 19, 21. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Lucas 18, 24. E vendo Jesus que ele ficara muito triste, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. As pessoas de Deus falam em bênçãos. Todas querem as bênçãos de Deus, mas poucas são as que querem fazer a vontade de Deus. E justamente por isso, a igreja hoje é o que é,
qualquer coisa, menos uma família. Em uma família precisa haver amor, pelo menos o amor fraternal, que é o amor storge, o amor entre irmãos e entre pais e filhos. Mas Deus espera que haja também o amor ágape, que é o amor incondicional, o amor que Deus sente por nós, e o amor filia, que é o amor entre amigos. Uma família precisa viver como irmãos e amigos. E o único tipo de amor que é vedado em um núcleo familiar é o amor eros, que é o amor romântico. Mas na família de Deus, esse amor ele é permitido e recomendado para os solteiros. Quando se ama alguém, a alegria e a satisfação da pessoa amada vem antes da nossa. E a vontade dela é mais importante para nós do que a nossa. E a nossa felicidade está em fazer aquela pessoa feliz. O amor é sofredor, mas é benigno. Quem ama, se preciso for, dá a própria vida pela pessoa amada, justamente como Jesus fez no maior ato de amor desta vida. E isso se aplica também com relação ao nosso amor por Deus. Se amamos a Deus, a nossa prioridade é fazer a vontade de Deus e trazer alegria para o coração do Senhor. Seja em uma família tradicional, entre a família de Deus ou entre um casal, uma indicação da ausência do amor é quando a pessoa passa a defender os seus próprios interesses, priorizando os seus planos em detrimento dos planos do outro. A palavra de Deus nos afirma que quem ama não busca os seus próprios interesses, mas sim os interesses da pessoa amada. E por ela, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Jesus suportou toda a dor, muita dor, meus irmãos. Suportou humilhação e sofrimento por amor de nós. A Igreja de Jesus viveu, na sua fundação, esse tipo de amor, mas foi permissiva, não perseverou na fé, e ao invés de deixar que o mundo continuasse a nos imitar, como já vinha fazendo, permitiu ao mundo entrar na igreja e fixar ali as suas regras. E quando o mundo entrou na casa de Deus, o dono da casa saiu. E sem a presença de Deus, as bênçãos sobre o seu povo se tornaram uma raridade. Romanos 12, 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Comunicai com os santos nas suas necessidades,
seguir a hospitalidade. Hebreus 12, 1. Permaneça o amor fraternal. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Lembrai-vos dos presos, como se estivesseis presos com eles, e dos maltratados, como sendo vós mesmos também no corpo. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. 1 Coríntios 13, 4. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Glórias a Deus. Glórias ao Senhor, que é o maior exemplo de amor. No trecho inicial que apresentamos, do livro de Marcos, capítulo 3, temos Jesus no interior de uma residência, falando ao povo que o seguia. Nos versículos 31 a 32, Marcos nos conta que, havendo chegado àquele lugar, Maria, sua mãe, e os seus outros irmãos, eles permaneceram do lado de fora, não entraram, e mandaram chamar a Jesus. Fica evidente que Maria e os demais irmãos de Jesus não participavam das peregrinações de Jesus. Eles nem se permitiram adentrar ao recinto em que Jesus estava ensinando ao povo. Eles não criam em Jesus e não seguiam a Jesus. Mas está escrito o dito de Jesus de que não há profeta sem honra, exceto na sua casa e na sua pátria. Depois da morte de Jesus, eles se converteram e os seus irmãos passaram a integrar a igreja. A Bíblia nos afirma que Jesus teve 4 irmãos: Tiago, José, Simão e Judas, e um número desconhecido de irmãs. Obviamente, mais do que uma, porque está escrito no plural. E Jesus era o primogênito dentre eles. Tiago se tornou o líder da igreja de Jerusalém e escreveu a carta de Tiago, que se encontra no Novo Testamento. Judas, irmão de Jesus, não é o Judas Iscariotes, o traidor, não. O irmão de Jesus, Judas, também escreveu uma carta que integra a Bíblia no Novo Testamento. De José, a Bíblia não fala nada a respeito após o nascimento de Jesus, nem mesmo se ele ainda estava vivo durante o ministério de Jesus. Mas é certo que José tampouco seguia a Jesus.
Marcos 3, 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. Mateus 13, 55. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, e José, e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isto? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. João 7, 3. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: Sai daqui e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que tu fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido que faça coisa alguma em oculto. Se fazes estas coisas, manifesta-te ao mundo, porque nem mesmo seus irmãos criam nele. No versículo 33, Marcos nos conta que, ao ser avisado de que Maria e seus irmãos e irmãs estavam do lado de fora esperando, Jesus não se abalou, mas lhes respondeu com uma pergunta surpreendente. Disse Jesus: Quem é minha mãe e meus irmãos? Marcos 3, 33. E ele lhe respondeu, dizendo: Quem é minha mãe e meus irmãos? Nos versículos 34 a 35, que encerram o nosso trecho inicial, Marcos nos revela que, em continuação, a sua resposta dada no versículo anterior e respondendo à sua própria pergunta, Jesus esclarece a razão da sua pergunta anterior, quando ele olha em redor para os que estavam assentados junto a ele, ouvindo os seus ensinamentos, e diz: Eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. E complementa, expondo o porquê da sua resposta e criando a definição do que mais tarde viria a ser a família de Deus. Jesus disse: Qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Fica claro, meus irmãos, que a indiferença da sua família incomodava a Jesus. Marcos 3, 34. E olhando em redor para os que estavam sentados juntos dele, disse: Eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Louvado seja o Senhor. Para sermos uma família de Deus, precisamos fazer a vontade do Pai.
Jesus nos deixou definido o que constitui a família de Deus. E no livro de Atos dos Apóstolos, na fundação da igreja, Deus confirmou qual é a vontade dele para a igreja e para a sua família. Nós dizemos que somos irmãos, que somos filhos de Deus e que somos uma família. Mas será que nós nos portamos como irmãos? Será que nós procedemos como a família de Deus? As pessoas da igreja só conhecem, só conversam e procuram estar próximas apenas das pessoas do seu grupo. Porque existem vários núcleos familiares dentro da casa do nosso Deus, que é o único Pai. O que, já de antemão, nos sugere que deveria existir apenas uma única família. E se alguém tenta se aproximar de um irmão ou uma irmã de outro grupo, as pessoas estranham. Recebem, mas estranham. E se for uma pessoa do sexo oposto, então, pensam logo que está com segundas intenções, que está atendendo a algum interesse paralelo. Não imaginam que pode ser para o simples conhecimento entre irmãos. E se for alguém com algum propósito que não seja do seu interesse, qual a dificuldade da pessoa dizer não? A igreja de hoje não faz a vontade de Deus. Deus não nos quer vivendo como as pessoas do mundo, amando ao mundo. Deus não quer isso para a sua igreja. Nós nos intitulamos irmãos, mas como igreja, meus amados, nós procedemos de forma muito semelhante à Igreja Católica, onde as pessoas entram e saem de um ambiente frio e hostil, passam ali anos, vivem, morrem, sem se conhecerem, porque nunca foram uma família. Precisamos compreender que se essa forma de viver da igreja de hoje não corresponde à vontade de Deus, nós estamos nos iludindo, porque estamos vivendo na desobediência, no engano e no pecado. Estamos na contramão de Deus. Deus exige o amor entre os irmãos, mas Ele não quer que nós sejamos apenas bons, uns para com os outros. Ele é bom e perfeito, e deseja que nós também sejamos perfeitos como Ele é, para podermos viver ao lado dele no céu. Tiago 4, 2. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus.
1 de João 2,15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Na nossa mensagem de número 446, intitulada Pregações Incomuns 5, subtitulada Irmandade, nós abordamos esse mesmo tema que estamos tratando hoje e que dificilmente chega aos púlpitos da casa de Deus e que trata do verdadeiro amor entre os irmãos, que foi vivido pela igreja primitiva, entre os apóstolos daquela época. A igreja era pura e santa, uma verdadeira família, a família de Deus, algo muito diferente do que se vê nos dias de hoje. E devido à perda dessa união, dessa comunhão e irmandade entre os irmãos, a Igreja de Jesus jamais voltou a ser a mesma. A nossa mensagem de hoje é uma extensão daquela mensagem. Mas por que razão nós estamos insistindo tanto nesse assunto? Porque é algo muito importante. Porque pela reação de Deus ao clima da igreja daquela época, concluímos que Deus estava de pleno acordo com seu povo. E pensamos que todos deveríamos colocar esforços em tentar recuperar o que de bom foi perdido. Porque aquela foi a igreja exemplar para todos nós. Muitos irmãos pensam que a igreja de Deus sempre foi da forma como a vemos no dia de hoje. E que é isso mesmo o que Deus espera de nós. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas como conhecerão se não há quem pregue a esse respeito? Como? O nosso chamado é para pregar as verdades de Deus e não para fomentar a expansão dos erros e dos enganos. Mas nem tudo está perdido. Esdras, o profeta Esdras, se decepcionou e rasgou as suas vestes quando, investigando sobre a causa das derrotas sucessivas do povo de Israel, descobriu que os israelitas estavam no cativeiro, na desobediência a Deus, se casando com mulheres estrangeiras. E ele separou todos os casamentos mistos, inclusive aqueles que já haviam gerado filhos. Neemias também se entristeceu, porque Jerusalém havia sido assolada e os seus muros destruídos por causa do pecado do povo de Israel. Mas ele orou a Deus com arrependimento e conseguiu reverter aquele quadro. Romanos 10, 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não crerão? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão
se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? João 8:31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Esdras 10:2. Então Secanias, filho de Jeiel, um dos filhos de Elão, tomou a palavra e disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estrangeiras dentre os povos da terra. Mas no tocante a isto, ainda há esperança para Israel. Agora, pois, façamos aliança com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e os que delas são nascidos, conforme ao conselho do meu Senhor, e dos que tremem ao mandado do nosso Deus, e faça-se conforme a lei. Neemias 1:7. De todo nos corrompemos contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Louvado e exaltado seja o nome de Jesus, o nome que está sobre todo nome. Nós sabemos que esta não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas esteja certo de que tampouco é a que nós gostaríamos de pregar. Melhor seria se a igreja tivesse conservado os seus valores originais. Mas nós não vamos medir esforços para que o povo de Deus desperte dessa sonolência espiritual. É muito triste a constatação, através do estudo das Escrituras, de como a igreja de hoje se desviou da vontade de Deus e como a cultura mundana está enraizada dentro da casa e do povo de Deus, e de como o dinheiro assumiu o lugar da fé em Deus. É preocupante saber que Jesus está chegando para buscar a sua igreja, diante da realidade de que a igreja de hoje não é como a igreja que ele fundou, onde havia comunidade de bens e fraternidade, onde havia acolhimento entre as pessoas, união, irmandade, amor ao próximo e amor a Deus. Os valores da igreja de hoje
não diferem dos valores do mundo. As pessoas cantam e dizem que a sua segurança está em Deus, mas mentem, porque, a exemplo das pessoas do mundo, a segurança da igreja está também no dinheiro. E da mesma forma como fazem os ímpios, a igreja se tornou egoísta. E a grande maioria, tanto pastores quanto ovelhas, estão ajuntando para si, tomando a porção que caberia ao irmão. Poucos se importam com os que estão sendo desatendidos. Os pastores defendem a devolução dos dízimos, o que está correto. Mas não há quem estimule o compartilhamento das bênçãos entre os irmãos. Não há quem estimule ou incentive a irmandade e a fraternidade. E até mesmo os dízimos devidos para a manutenção da casa e da obra de Deus são uma dificuldade para se obter pela forma como as pessoas amam ao dinheiro. Elas negam aos irmãos e roubam a Deus. É difícil dizer que a igreja é santa se não cumpre com os mandamentos deixados por Jesus. Não podemos seguir nos enganando. A igreja de hoje não guarda a imagem de uma família de Deus. O Senhor já nos demonstrou que é possível a sua igreja viver em união como verdadeiros irmãos. E Ele nos provou que essa é a vontade dele. Muito embora o povo de Deus não esteja preocupado com isso, nós cremos que é possível a igreja recuperar os padrões e os valores que existiam naquela época. Se pararmos, meus irmãos, e pensarmos que é assim como será no céu, e que o Senhor quer que nós nos preparemos para o futuro. Glórias a Deus. Não pense que isso é um sonho impossível. Todo projeto se inicia com um sonho. E para Deus nada é impossível. O Senhor pode fazer com que alguns irmãos, detentores de muitas posses, decidam abençoar a igreja e iniciem esse movimento de fraternidade, solidariedade e irmandade e contagiem toda a igreja com essa iniciativa. Nós cremos no poder de Deus. Muito embora nos dias de hoje, notem bem, a igreja seja o lugar mais indicado para estarmos, fica claro que ela ainda está muito aquém da vontade de Deus. Tremenda é a palavra de Deus. Ela nos ensina, nos exorta, nos preenche de esperança, nos encoraja e nos dá força para nos tornarmos pessoas melhores. Neste momento, eu me sinto como o profeta Esdras, quando constatou
que a nação de Israel estava vivendo no cativeiro porque havia escolhido desobedecer às ordens de Deus e viver à margem da vontade de Deus. Todos nós fomos enganados pela cultura capitalista do mundo. Todos fomos ensinados a viver de forma egoísta, a despeito da vontade e dos mandamentos de Deus. A Igreja de Jesus já foi uma família de Deus, mas já não é mais. Ela mudou e não foi para melhor, ela se corrompeu. Hoje, os irmãos não convivem como irmãos e a igreja não se relaciona como uma família, da forma como foi um dia, da forma como Deus deseja. Existe escassez de amor ao próximo e também de amor a Deus. Porque disse Jesus: aquele que me ama guarda a minha palavra. E os mandamentos de Jesus foi para amarmos a Deus acima de qualquer coisa e para nos amarmos da forma como Ele nos amou, para amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas se a igreja de hoje está no descumprimento dos mandamentos de Jesus, o que será que Ele vai levar consigo na sua volta? Todos dizemos que está tudo bem, que estamos agradando a Deus, que somos salvos e estamos preparados para a volta de Jesus. No entanto, a Bíblia, o nosso manual de vida, nos revela outra realidade. Estamos errando, estamos na desobediência e estamos pecando. Não estamos agradando ao Senhor. Oremos a Deus para que Ele nos reavive conforme a sua vontade. Porque enquanto estivermos conformados com essa vida mundana, não estaremos preparados para a vida no céu. Deus nos quer vivendo com valores espirituais, dependendo apenas dele, justamente da forma como iremos viver no próximo século. Os valores carnais, meus irmãos, não entram no céu. Senhor, Tu és Deus tremendo, Tu és Deus poderoso. É preocupante a constatação de como a igreja se perdeu no tempo. Mas Tu podes todas as coisas e nós recorremos a Ti, porque Tu és o único que pode mudar esse quadro. Te louvamos pelo que Tu és e graças Te damos por esta mensagem reveladora e transformadora. Nós não somos mais pecadores. Nós rejeitamos o pecado. Derrame o Teu poder sobre nós, sobre a Tua igreja, Senhor, para que onde abundou o pecado, superabunde a Tua graça. Graças e glórias Te damos, Senhor, porque Tu és o único digno de louvor, de honra, de glória e de adoração.
E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Disse Jesus: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você deseja ser liberto? Quem estiver nos assistindo pelo YouTube, já tem o botão inscrever-se aqui embaixo para se filiar ao nosso canal. Mas quem estiver nos assistindo de outra plataforma, basta tocar na imagem circular, na graça de Jesus, que irá aparecer ao final. Se inscreva. Ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens e tenha total acesso ao acervo do nosso canal, que já conta com mais de 400 mensagens e vídeos publicadas. Cresça conosco no conhecimento da Palavra de Deus. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Toque na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. Viva as verdades de Deus. Fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vivendo como irmãos, como filhos de Deus, como a verdadeira família de Deus.